Olá, seres humanos, aqui é o Adriano Augusto falando. Muito obrigado por vocês estarem aqui assistindo a mais um vídeo. É importante salientar, seres humanos, que se você ainda não começou a estudar uma língua, aprender uma língua, faça isso, porque é muito importante você aprender um segundo idioma, porque somente através dessa aprendizagem de uma segunda língua é que você vai entender muito mais, vai assimilar muito mais, né, o seu idioma pai, que é o idioma português. E obviamente, quando você for partir para a segunda língua, eu sei que a maioria de vocês, né, estarão tentados a aprender o inglês, porque o inglês realmente é o que domina, né, sobretudo o Ocidente, né, e a área digital. Mas é importante, antes disso, aprender qualquer língua latina, porque é da raiz da mesma família da sua língua pai, né, da sua língua mãe, que é a língua portuguesa. Por quê? Porque é só através de uma língua latina que você vai fazer a comparação das nuances, né? Vai aprender muito mais do seu português. Aí, a partir dessa segunda língua, aí sim, a terceira, você pode sim aprender o inglês, que é até importante mesmo. Mas antes do inglês é importante, você pode aprender ou o espanhol como segunda língua, ou o francês como segunda língua, ou o italiano como a segunda língua, né? Coloquei esses três aqui que são, apesar que tem outro, Esperanto, enfim, galego, mas esses três aqui você pode aprender como uma segunda língua. Um desses três, depois, aí sim você passa para o inglês. E depois, a partir do quarto idioma, aí sim você volta para poder aprender os outros idiomas da mesma família da língua portuguesa. Então, se você aprendeu, por exemplo, o francês como segundo idioma, você vai para o terceiro, para o inglês. Depois disso, você vai para o italiano, vai para o espanhol, enfim, eu acabei escolhendo como segunda língua o espanhol. Agora, existem algumas informações que você precisa saber antes de aprender um idioma. Primeiro, para que você quer aprender? Você deve colocar isso em sua mente. Por quê? Para quê? É para ler ou para falar? Se for para falar, bom, eu não posso te aconselhar nada, né? Mesmo que você procure aí alguns professores aí nas redes sociais. Inclusive tem muitas aulas gratuitas, só não estuda hoje quem não quer, né? Porque está sendo levado e disperso por redes sociais. Que tem muitas aulas gratuitas nas redes sociais de idiomas. Agora, se é para ler, aí sim eu já posso falar alguma coisa. Claro que quando você aprender um segundo idioma, um terceiro, um quarto, vai ter um deles, você vai querer falar igualmente como você se comunica no português, ou pelo menos próximo disso. Mas eu estudo idiomas é para ler no idioma original. Se é para ler, compre aquele livro lá do Frederick Bourdieu, O Homem e as Línguas. Aquele livro é fenomenal. Aquele livro até, ele te aconselha que você aprenda mais de um idioma ao mesmo tempo, ou seja, você pode aprender 2, 3, 4 idiomas ao mesmo tempo. Mas é importante salientar que quando Frederick Bourdieu, quando escreveu O Homem e as Línguas, ele estava falando para uma casta intelectual, ou seja, para aqueles homens que já eram universitários e estavam, obviamente, né, já evoluídos sobre certos aspectos, desenvolvidos intelectualmente. Mas como a situação no Brasil é diferente e obviamente que muitos foram cauterizados pelo ensino, pelo desensino que tiveram nas escolas, então você pode se atrapalhar se você for aprender mais de um idioma ao mesmo tempo. Então você pode fazer algumas adaptações, como por exemplo, vou aprender agora o espanhol para ler. Essa questão de falar, isso aí é só com o tempo. Em 6 meses você consegue já ler em um idioma, desde que você esteja ali todo dia, né? 2 horas de leitura. Você não pode abdicar da sua leitura. E coloca uma horinha ali de estudo do idioma que você está aprendendo. E em 6 meses você já consegue ler naquele idioma. Então qualquer livro que tiver naquele idioma, não compre traduzido. Compre no idioma original. Claro que eu estou falando para línguas que são próximas à nossa, né? A latina e também o inglês, que não é próximo, é da mesma raiz, né? É uma língua anglo-saxônica, mas que assim, nós estamos tão, né, envoltos com a língua inglesa que obviamente você consegue também já começar a ler. Para falar é uma outra história, eu estou falando para ler. Então você começa a aprender, por exemplo, o espanhol agora. Daqui a 6 meses você já estará lendo em espanhol. Ótimo, aí sim você pode começar a aprender um terceiro. Enquanto você vai aperfeiçoando sua leitura em espanhol, sua dicção, você vai aprendendo um terceiro. Bem devagar, é claro, enquanto você está aperfeiçoando o espanhol. Daqui a um ano, você estará avançado no espanhol, lendo, e estará avançado nesse terceiro idioma que você começou, e aí você já pode aprender um quarto idioma, entende? Então tem que fazer adaptações, porque Frederick Bourdieu
Ele falava para homens intelectuais, ele não falava para indivíduos que são semi-analfabetos, né? Como é a situação do país. Então você pode fazer adaptações, agora desde que seja todo dia. Você fazendo isso 1 hora por dia, em 6 meses você está lendo qualquer idioma. Pode ser francês, pode ser espanhol, pode ser italiano, pode ser inglês. Claro que eu não estou falando para idiomas que são completamente diferentes da nossa raiz, como por exemplo o mandarim, o chinês. Não, aí realmente é outra situação. Estou falando apenas, né, sobretudo para esses idiomas aqui, entende? Faça essas adaptações porque isso também desenvolve o nosso intelecto, né? Desenvolva o seu intelecto com leitura e línguas. Obrigado, seres humanos, por terem assistido a mais um vídeo. Obviamente que vamos nos aprofundar nesses assuntos, né? Isso só foi apenas uma passada rasa, claro, mas em breve vamos nos aprofundar muito mais. Nos vemos no próximo vídeo. Hasta pronto!